Se os grifinórios são sinônimo de coragem ou sonserinos de conquistas e os corvinos de inteligência, o que sobra para os lufanos? Não é de se admirar que seja uma casa mais subestimada quando todos os seus pares de Hogwarts estão em evidência, lugar que a Lufa-Lufa menos se coloca. Ainda assim, essa casa tem uma personalidade cheia de coisas a serem exaltadas e nesse vídeo falaremos sobre os lufanos. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou o Alan, sou estudante de Psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo de séries, filmes, animes, jogos e atualidades no geral. Esse vídeo é mais uma das sugestões de vocês, então não esquece de deixar nos comentários algum personagem ou tema para abordarmos por aqui. Se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia possamos trazer mais conteúdo e com cada vez mais qualidade para vocês. E agora vamos pro vídeo. A Lufa-Lufa foi fundada por Helga Hufflepuff. Na época, a bruxa, diferente de seus companheiros de outras casas, não exigiu inteligência, coragem ou ambição para ser um lufano. Ela apenas disse que acolheria e ensinaria a todos que desejassem aprender magia, os tratando com igualdade. Desde o início vemos os fundamentos por trás da criação da Casa Lufa-Lufa, incluindo a dedicação que os lufanos apresentam e sua falta de prepotência. Ou seja, para eles não importa tanto assim estar nos holofotes, eles não almejam a fama ou status, apenas querem fazer o que os faz feliz, dando tudo de si. Uma coisa que eu notei é que um dos motivos para os lufanos serem tratados como menos relevantes e as pessoas muitas vezes não quererem pertencer a essa casa é que eles não possuem as características que a nossa cultura valoriza, principalmente considerando um contexto de capitalismo. Nós valorizamos a bondade, é claro que sim, mas muita coisa vem antes dela, como ser bem-sucedido, ter reconhecimento, ser competitivo e ter uma habilidade que o faz se destacar de todos. Nós valorizamos o quanto podemos ser um produto com qualidades a oferecer para atrair as pessoas que desejamos e priorizamos o sucesso, e essa não é a prioridade da Lufa-Lufa. Para os lufanos, nada vem antes de fazer o que é certo, não importa o que eles ganhem com isso. Porém, não é porque essa não é a prioridade dos lufanos que eles deixam de tomar uma posição e mostrar todo o seu potencial em situações mais específicas. Um membro desta casa no seu auge pode ser um misto de todas as habilidades das outras casas, como é o caso, por exemplo, do Cedrico. Para quem não lembra, o Cedrico em O Cálice de Fogo foi escolhido como o melhor e mais completo aluno de Hogwarts, maior de 17 anos para participar do torneio Tribruxo, e o Harry só participou por conta de uma trapaça que um servo de Voldemort colocou no cálice. Ou seja, o melhor aluno daquela época de toda Hogwarts era justamente um lufano, que mostrou durante todo o filme porque era um bruxo extremamente capacitado. Lufanos são os mais introvertidos, mais ainda do que os corvinos. Eles vão preferir atividades mais calmas, com menos pessoas, sendo mais independentes e buscando por atividades em que trabalham com paciência e dedicação. Também são abertos a novas experiências, são uma casa que não julga o livro pela capa e tenta acolher o livro mesmo que ele seja muito diferente. Por conta disso, são inclusivos e tolerantes, sempre dispostos a estender a mão aos excluídos e respeitá-los acima de tudo por quem aquela pessoa é e não pelo que ela tem a oferecer. Eles têm uma baixa reatividade emocional, sabem lidar com a frustração e a perda, possuindo baixos scores de neuroticismo. São possuidores de uma forte moral, desejando sempre garantir que a justiça seja feita, se mantendo leais a si mesmos e às pessoas que importam para eles, sendo confiáveis e pessoas com quem se pode contar independente do que aconteça. Os lufanos dificilmente se envolvem em conflitos, sejam verbais ou físicos, tal como é o caso do animal que representa a casa, o texugo. Porém, assim como os texugos, caso se sintam ameaçados ou aqueles que importam para eles estejam em risco, essa casa, assim como o animal que a representa, exibe uma coragem inspiradora, enfrentando inimigos maiores e mais fortes. Um lufano é o tipo de pessoa que sempre vai fazer o que é certo, não importa a situação, vai se manter fiel ao que acredita com sua sinceridade e paciência para colher os frutos da sua dedicação diária. Ter um amigo lufano significa que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance por você, mesmo que isso te coloque em uma posição acima a dele próprio. Afinal, os lufanos querem estar bem, mas não se importam que existam pessoas acima deles, mais bem-sucedidas ou reconhecidas que eles. Apenas desejam conquistar o seu espaço, mas sem se tornar o centro do universo como um Sonserino faria, ou ser sinônimo de glória como um Grifinório. Por conta disso, essa é uma casa companheira que apoia uns aos outros e que a inveja é muito pouco presente.
Apesar de terem sido, na minha opinião, a casa com menor destaque durante os filmes da saga Harry Potter, os Lufanos ganharam uma atenção especial nas produções de Animais Fantásticos com o protagonista Newt Scamander, alguém que representa a base do que é ser um Lufano. Educado, gentil, honesto e sempre pensando no bem comum, Newt possui os fundamentos desta casa, fora que tem uma profissão que muitos de nós já sonhamos, a de caçador de Pokémons. Um ponto fraco do Newt, e eu diria que de boa parte dos Lufanos, é uma baixa autoestima. Eles podem ter entregado tudo, feito o seu melhor, estar tudo em alto nível, que ainda assim eles têm dificuldade em reconhecer seu potencial e as grandes habilidades que possuem. Muitas vezes, a falta de contato com outras pessoas não é em decorrência da introversão, mas dessa baixa autoestima. Pensando nos 5 grandes fatores da personalidade, o fator que melhor reflete a personalidade dos Lufanos, em que alcançam maiores scores, é a sociabilidade, sendo pessoas generosas, cooperativas, amáveis, prestativas, confiáveis, sensíveis e modestas. Por fim, abordando a psicologia das cores da casa, que tem o amarelo e o preto como base, podemos entender a presença do amarelo ligada ao otimismo, maturidade e criatividade. Já o preto é considerado a cor da elegância, do azar, da moda e da negação. Aqui essa negação aparece principalmente na relação entre o amarelo e o preto, em como a Lufa-Lufa nega a si mesma, suas habilidades, potencialidades e sua capacidade para o sucesso. Parecerem aqueles que também merecem admiração por quem são e pelo que representam, não sendo apenas meros coadjuvantes das outras casas, mas aqueles que têm habilidades que, apesar de não serem tão valorizadas pela nossa sociedade, são muito necessárias e fazem desse mundo um lugar melhor. E por aqui chegamos ao fim da análise dos Lufanos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever se você é novo por aqui. Comenta aqui embaixo quais aspectos se identificou com os Lufanos, se é de outra casa de Hogwarts, ou mesmo faça alguma sugestão de personagem ou tema para falarmos por aqui futuramente. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de compra do livro de Animais Fantásticos e Onde Habitam na Amazon, que neste momento está com um bom desconto e que conta a história do nosso protagonista Lufano, o Newt Scamander. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo, um grande abraço e até a próxima análise.